Bom, então, essa segunda mesa tem como tema o discurso jornalístico, subjetividade e realidades construídas. O primeiro trabalho será apresentado por Carolina Massotti, mestranda da PUC-Rio. O título do seu trabalho é O Gonzo e suas releituras, reflexões sobre a objetividade no jornalismo contemporâneo. Pode vir. Boa tarde. O objetivo do trabalho que eu vou apresentar agora é discutir diferentes gêneros do jornalismo para se chegar à objetividade do jornalismo feito hoje no Brasil, a uma questão que permeia vários veículos de comunicação hoje. Eu vou partir do jornalismo literário e do New Journalism, que foram gêneros iniciados nos Estados Unidos nas décadas de 50 e 60, para chegar ao jornalismo gonzo, que tem diferentes aplicações hoje aqui no Brasil e em outros países. Então, assim, a gente sabe, desde a hora que a gente entra na faculdade de jornalismo, até quando a gente vai trabalhar com isso, que existe um valor muito grande lá dentro, uma preocupação com a verdade, né? Porque, afinal, o público da gente está lendo a gente e tudo tem que ser muito bem apurado, a gente tem que ser objetivo, não pode se envolver com o assunto que a gente trata, mas eu sempre tive uma preocupação muito grande com a formação que antecedia essa cultura profissional, né? Assim, até onde a subjetividade, a nossa formação pessoal interfere no que a gente está escrevendo. Então, esse, sem dúvida, é um dos valores mais fortes, pode passar, postergados por essa cultura, né? A gente sabe que as pessoas vão acreditar naquilo que a gente escreveu. Eu concordo com isso, eu quero deixar isso muito claro. Não é uma discussão simples, porque permeia outras áreas também, permeia a história, enfim. E existem debates há muito tempo sobre isso. E essa pesquisa vai no sentido de comparar o gonzo, que é o extremo da falta de apuração, assim, com essa suposta objetividade. Pode passar. Então, assim, a teoria do espelho é uma teoria com a qual eu não concordo, e muitos de nós também não, porque, para ela, a matéria passa pelo jornalista, ele é um mero narrador, ele não tem envolvimento com aquilo que ele está tratando, e ela foi contestada por diferentes outras teorias, como newsmaking, quer dizer, o jornalismo é uma construção social da realidade, e a sistematização desse jornalismo envolve critérios como noticiabilidade, valores notícia, constrangimentos organizacionais, porque geralmente é uma empresa, né, que está veiculando essas notícias, construção da audiência e rotinas de produção. Então, eu uso no meu trabalho um livro em que os autores relatam esse episódio aí, o Pentagon Papers, né? Quando o John F. Kennedy morreu, o político que o sucedeu, que era o Lyndon B. Johnson, pediu para chamar o ministro da Defesa da época, que é esse cara, o McNamara, para saber o que realmente estava acontecendo no Vietnã, porque ele não acreditava nos relatos que estavam chegando a ele. O McNamara viu que a situação não estava tão bem assim para os Estados Unidos, voltou, deu uma coletiva de imprensa dizendo que estava tudo ótimo, mas relatou uma coisa diferente para aquele que estava ocupando o cargo de presidente dos Estados Unidos naquele momento, né? Assim, ele relatou a verdade, e essa mesma verdade veio à tona só 8 anos depois, no New York Times e no Washington Post. Os dois publicaram esse documento, que veio a ser conhecido como The Pentagon Papers, e os editores se perguntavam o que teria acontecido se a verdade tivesse sido revelada em 63 no lugar de 71. Quer dizer, o jornalismo já tinha, naquele momento, se confundido com uma função de relações públicas, né? Realmente, eu não sei o que teria acontecido
teria tido uma repercussão mundial que não seria favorável para os Estados Unidos. Pode passar. O David Mint tem um livro também chamado Como a Objetividade Afeta o Jornalismo. Quer dizer, ele já inicia o livro dizendo que a objetividade é como uma religião para a gente, né? Essa coisa da apuração, da responsabilidade que a gente tem em cima do texto e tudo. E ele diz que a velha guarda hoje do jornalismo, essa que posterga a objetividade, etc. e tal, ela tá muito misturada com os chamados tabloides, né? Uma coisa assim, você não sabe mais em quem confiar. Ele fala do caso do Bill Clinton, que ocorreu em 96, né? Esse escândalo com a estagiária, Mônica Lewinsky. A Newsweek já tinha essa informação, mas preferiu segurar e alguém vazou isso para um colunista de fofocas da época, Matt Drude, que, assim, o cara não tinha a menor credibilidade, lógico. Ele era colunista internauta e foi ele quem deu o furo, assim. E lendo esse episódio, eu lembrei muito da morte do Michael Jackson também, que foi dada no primeiro momento pelo TMZ, que também é um site de fofocas dos Estados Unidos. Então, assim, em quem confiar, né? No jornalismo tradicional ou nesses caras e tal? Isso é uma questão que a gente vai voltar mais para frente no trabalho, porque numa época em que todo mundo tem internet e as coisas circulam muito rápido, um episódio como o Pentagon Papers não seria possível, sabe, ficar escondido por 8 anos. Eu acredito que não. Daí eu já entro na questão do gênero no trabalho. Antes do jornalismo gonzo, propriamente dito, havia o jornalismo literário, que eram escritores que tentavam trazer elementos da literatura para dentro do jornalismo. Eu acho que o Truman Capote é o exemplo mais claro disso, quando ele escreveu A Sangue Frio. Ele passou anos indo apurar a história. A Sangue Frio, para quem não sabe, é uma família respeitável do oeste do Kansas que foi toda assassinada. E o Capote vivia viajando para lá para conversar com esses 2 condenados que seriam enforcados alguns anos depois do assassinato. Já teve 2 filmes sobre isso, pelo menos, que eu vi. E, assim, na verdade, o Capote estava um pouco cansado da objetividade extrema que havia no jornalismo daquela época e resolveu fazer uma narrativa mais puxada para o literário. Então, esse livro é lindo, assim, toda hora ele diz o que estava acontecendo dentro da cabeça dos 2 bandidos, o que ele estava pensando enquanto ele passava de um cômodo pelo outro, atrás de mais alguém para matar, assim. Não tem como saber se o Capote sabia o que o cara estava pensando ou não, mas o fato é que ele revolucionou o jornalismo. Esse livro foi publicado em 65, se eu não me engano, e fez um barulho danado na época. Pode passar. Depois veio o New Journalism, né? Que tem como expoentes esses 2 aí. Esse aqui é o Tom Wolfe, que publicou um livro chamado The New Journalism, que tem características do jornalismo literário, mas, na verdade, eram escritores frustrados, assim, eles não tinham como se manter sem o jornalismo tradicional. Então, eles fazem o contrário, eles não estão trazendo o jornalismo para dentro da literatura, eles estão trazendo aspectos da literatura para dentro do jornalismo, mas sempre com essa preocupação com a verdade, etc. e tal. Esse é o Gay Talese, ele está com 79 anos, ele esteve aqui no Brasil em 2009 para a Feira Literária de Paraty, e ele escreveu diversos livros. Eu trouxe um aqui, Vida de Escritor, que ele conta essa relação dele para se manter no mundo assim que não dava muito valor para escritores e dos perrengues que ele teve que passar por causa disso.